verdade, um ano fantástico. Estamos sendo libertos de várias coisas, glória a Deus. E nós estamos também na nossa série Inabaláveis, uma série também fantástica, tem nos transformado cada vez mais em rochas inabaláveis da presença do Senhor. Enrolei a língua agora, bonito. Muito bem, semana passada o nosso irmão André pregou sobre integridade, né? Ser inabalável na integridade. E hoje nós vamos estar pregando sobre descansar. Passa o título lá, por favor. Faça de Deus o seu descanso. É uma palavra forte, o descanso. É algo complicado de se fazer. Você descansar no Senhor, você esperar algo, é difícil. Mas eu vejo o descansar como um processo. Eu vejo o descansar como algo que você vai praticando diariamente, algo que você vai vencendo, você vai lutando e você vai crescendo. Cada vez mais você vai aprender a descansar, cada vez mais você vai passar por dificuldades de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, porque você vai estar com o teu coração descansado na presença de Deus. Mas quando nós deixamos de descansar em Deus, muitas vezes a gente não descansa em Deus. É mais fácil isso acontecer, porque a gente tem muitas vezes sentimentos que nos atrapalham, que fazem com que a gente não consiga entregar tudo no controle de Deus. Então, nosso texto hoje é de Salmos 37, de 1 a 9. Olha só o que diz esse texto: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Olha só, confie no Senhor e faça o bem, porque assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, porque Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para esse texto. Quando Deus me deu essa mensagem, até conversando com o pastor, ele me passou esse salmo que encaixou certinho com tudo aquilo que Deus já tinha falado comigo. E esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, e ele faz uma análise entre o justo e o ímpio. Ele faz uma análise entre aquele que confia e aquele que não confia em Deus. Então nós vemos nesse texto vários pontos que vão ajudar a gente, que vão ser melhores para nós, os motivos do que a gente deve confiar em Deus. Por que a gente deve confiar em Deus? Por que a gente deve descansar em Deus? Esse texto ele vai trazer isso para nós. Mas quando nós não fazemos de Deus o nosso descanso, muitas vezes a gente acaba se afastando da presença dele. É muito fácil hoje a gente ver pessoas dentro da igreja, dentro dos ministérios, participando de celebrações, participando de PGs, participando de vários ministérios, servindo, e mesmo assim essa pessoa não está na presença de Deus. É muito simples isso acontecer. Você tem vários dons, você tem vários talentos, você usa isso na obra, mas você não está ligado ao Deus da obra. E isso muitas vezes acontece, a gente vê isso muito acontecer, de pessoas que saem da igreja justamente porque não estavam firmados na rocha, firmados em Deus. Estavam aqui pela parceria, estavam aqui porque podiam servir, porque podiam atuar, podiam tocar no louvor, estavam aqui por diversos outros motivos, menos pelo motivo principal, que é Deus. E isso a gente isso reflete muito na religiosidade. Quando você é uma pessoa religiosa, você atua em todos os ministérios, você age como métodos. São métodos de vida, mas não são a vida em si. A vida em si é Jesus. E eu
particularmente, eu vivi muito tempo da minha vida assim. Eu era uma pessoa que estava dentro da igreja. Praticamente, a minha história de vida é dentro de uma igreja, porque os meus pais eles se converteram, eu tinha 3 anos de idade, nós começamos a participar, meu pai sempre servindo, minha mãe sempre ajudando, e eu aprendi dessa forma. Eu aprendi que eu deveria ser servo, eu deveria ajudar. E eu sempre estive dentro da igreja. Até um determinado momento que algumas situações aconteceram, eu me afastei da igreja. Eu brinco com a Cátia que foi uma desviada gospel. Porque, claro, nós não saíamos fazer festa, nós não aprontávamos por aí, não bebia, não fumava, não fazia nada. Eu só não ia na igreja. Só estava afastadinho. Deus é desviadinho, pastor. Mas aí então, foi passando o tempo, nós vimos várias coisas acontecendo na nossa vida que acabaram sendo complicadas para nós passar sozinhos. Se nós estivéssemos na igreja, seria muito mais simples. Se nós estivéssemos firmados em Deus, seria mais simples. E eu vejo que nesse tempo que a gente esteve afastado, depois eu pude aprender, eu pude entender junto com os pastores que nos instruíram nessa parte, os motivos pelo que eu tinha passado por esse tempo de afastamento, os motivos por eu ter me afastado, né? E o porquê que eu era apenas servo. Eu não era filho de Deus, eu era servo. Isso a gente vê muito na parábola do filho pródigo. Essa parábola está em Lucas 15, depois vocês podem ler em casa. Ela nos ensina 2 modelos de pessoas. O primeiro modelo é o filho, aquele que pede a herança do pai e vai viver a sua vida. Ele pega a herança e vai viver a vida conforme ele quer. Ele vai fazer todos os prazeres dele, ele vai viver a vida da forma como ele deseja, melhor achar. Esse é o primeiro filho. O segundo filho é aquele que não saiu da presença do pai, mas em nenhum momento ele acessou a herança, em nenhum momento ele acessou o pai. Ele tinha uma posição de servo, ele se colocava como servo e não como filho. E eu via muito isso na minha vida. Eu era servo e não filho, eu tinha medo. Eu tinha medo de chegar ao pai. Eu tinha medo que, com alguma situação que eu tivesse feito, causasse a ira de Deus na minha vida. E isso é uma posição de servo, não uma posição de filho. E também quando nós não fazemos de Deus o nosso descanso, além de nos afastarmos da presença de Deus, nós acabamos nos afastando da noiva dele. A noiva dele é a igreja. Então quando você está na presença de Deus, você quer estar no meio do corpo, você quer estar em comunhão, você quer estar nesse lugar, você sente a presença desse lugar e você ama estar aqui. Mas quando você não está na presença de Deus, você vem para apenas um lugar, você vem a uma celebração. Então se você vier ou não vier, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. A mensagem não vai tocar no teu coração porque você não está na presença de Deus. E quando nós não estamos na presença de Deus, a gente acaba enfraquecendo, a gente acaba não vindo mais. Em determinados momentos a gente não vem à celebração, a gente para de participar do PG, nós paramos de ter esse momento de comunhão, nós paramos de orar com os irmãos. E em um determinado momento você pensa: bom, o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Alguns pensamentos que a gente pode ter: já estou afastado de Deus mesmo? Por que eu vou ir na igreja? Ou eu não sou bom o suficiente? Isso eu ouço muito. Eu não sou bom o suficiente para estar na igreja. E quem é bom? Quem é bom o suficiente para estar aqui? Por que continuar na igreja? Se você está longe da presença de Deus, de fato, você não tem por que continuar na igreja. Você não é mais assíduo, você não participa mais de nada, e quando você vê, você está fraco e você está sozinho. E nesse momento você tira o controle da tua vida das mãos de Deus e coloca o controle nas suas próprias mãos. Você começa a agir como desejar, você começa a tomar as suas próprias decisões, você começa
a passar por dificuldades e não tem como resolver, porque a tua limitação, ela vai chegar a um ponto que você não vai conseguir resolver um determinado problema. Você é limitado. Deus não é limitado, você é. Então nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a entregar o controle de todas as nossas ações, entregar o controle de toda a nossa vida para Deus, porque Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, Ele sabe a nossa missão, Ele sabe os propósitos. Foi Ele que nos criou, Ele sabe por que nós estamos aqui. Então, ponto 1. O descanso nos faz vencer a ansiedade e a preocupação. O começo da ansiedade é o fim da fé. Levanta a mão quem é ansioso, quem se acha ansioso. Amém. Glória a Deus. E quem se acha uma pessoa preocupada? Os mesmos. Glória a Deus. Então vamos lá. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A palavra ansiedade tem origem do latim anxietas, que significa angústia, ansiedade, e de anxious, que significa perturbado ou pouco à vontade. Então Billy Graham tem uma frase muito legal que diz: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e a sua vontade para a nossa vida. Então, sem o descanso de Deus, nós nos tornamos pessoas ansiosas, nós nos tornamos pessoas preocupadas, nós não temos uma base sólida, nós não sabemos o que vai acontecer, nós estamos limitados às nossas forças e nós agimos conforme nós achamos melhor. E muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente começa a perceber que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça o nosso melhor, aquilo não vai ser suficiente para que a gente vença essa tribulação, esse problema. E isso acaba trazendo desespero para nós. Nós acabamos nos desesperando porque, por mais que a gente faça o que a gente puder fazer, nós não vamos alcançar sucesso, porque está fora do nosso controle, está fora do nosso poder. Algumas situações que podem gerar ansiedade, olha só, uma crise financeira. Quem nunca passou por uma crise financeira? Todos, eu acredito que já um dia passaram por algum problema financeiro. Ou a possível perda de emprego. Só o funcionário sabe. Passando aquela crisezinha na empresa, você vai de manhã cedo e você não sabe se vai terminar o dia. Ou uma reprovação nos estudos, para quem está estudando. Você leva o ano inteiro tentando aprender, chega na prova final, você não aprendeu, você fica preocupado, você fica ansioso, porque você não sabe se você vai conseguir passar de ano. Eu vi sorrisinhos aí dos adolescentes. Uma briga conjugal, ou uma briga familiar, coisas que saem do teu controle te deixam ansioso e preocupado. Eu particularmente tive uma tribulação financeira e não sei se, acho que eu não dei meu testemunho para todo mundo aí, mas alguns já sabem um pedaço do meu testemunho. E eu e a Caixa passamos por uma dificuldade financeira muito grande, porque eu tinha um trabalho muito bom, eu era muito bem assalariado, eu tinha um salário, para a época, um guri de 21 anos ganhar 3 mil reais era fantástico, era excelente. Eu não tinha uma formação, era apenas um técnico. E aí eu tinha carro, nós construímos uma casa, nós podíamos passear, nós podíamos sair, jantar toda noite, nós tínhamos uma vida bem legal, não faltava dinheiro. E de um momento para o outro, numa bela sexta-feira de manhã, eu fui demitido. Eu fui demitido num momento que a pandemia inteira passou por uma crise. E eu cheguei em casa, eu sentei no sofá e eu pensei comigo mesmo: e agora? O que eu vou fazer? Naquele tempo, foi o tempo que eu, na desviadinha gospel, né? Então não tinha como acessar Deus
em entregar para Deus, porque eu estava afastado dele. E aí nós passamos por essa dificuldade. Tinha seguro-desemprego? Tinha, né? Era metade do salário por 5 meses. Eu fiquei desempregado 1 ano. E nós passamos por essa dificuldade. Eu me transformei em uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada. Eu brigava por centavos, eu brigava por troco, porque nós precisávamos enxugar tudo para conseguir passar por isso. Eu não conseguia descansar. E aí eu consegui um novo emprego. Para a glória de Deus, nós conseguimos se reestabilizar, se sustentar melhor. A gente começou a se adaptar à realidade salarial, a gente começou a aprender. E aí nós conhecemos a Viva, nós começamos a participar e fomos trabalhando essa área. E para mim foi muito difícil vencer a ansiedade. Isso estava enraizado em mim, eu não conseguia largar isso. Mas para a glória de Deus, hoje eu sou uma pessoa menos ansiosa. Não zerou, isso é impossível. Não vai zerar. Mas um texto que é muito forte nisso e que me ensinou muito quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações e graças, apresentem os pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Fantástico, né? Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele vai guardar o nosso coração, Ele vai guardar a nossa mente e vai tirar essa preocupação de nós. Nós vamos estar passando essa preocupação para Deus. Mas e quando nós não temos um Deus? Quando nós não estamos na presença de Deus, aonde nós vamos nos agarrar? É como a gente está dentro de um barco, e esse barco está passando por uma grande tribulação. Aí você vai se segurar no mastro do barco. O barco vai afundar e você vai junto. Ou você vai se segurar no leme do barco. O barco vai afundar e você vai junto. Mas quando você entra no bote salva-vidas, você consegue passar por essa tribulação. Você não afunda junto com o barco. E Jesus é esse bote salva-vidas. Jesus é o teu bote salva-vidas quando você passa por essa tribulação. E sim, nós vamos passar por tribulações. Não é porque nós somos crentes e nós não vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar. Tanto não crente quanto cristão, ele passa por dificuldades. Ele passa por momentos ruins, ele passa por tempestades. Passa. A grande diferença é que nós temos um Deus que luta por nós. Então, para que a gente possa descansar e tirar essa ansiedade e essa preocupação do nosso coração, nós precisamos sair do controle e deixar que Deus controle as nossas ações. Ponto 2. O descanso nos faz vencer o medo. Se tinha bastante pessoas ansiosas e preocupadas aqui, medrosas, eu acredito que tenha bastante também. Porque ter medo é muito simples. Tudo aquilo que te ameaça gera medo. Tudo aquilo que te tira da tua zona de conforto te gera um certo medo. Olha só, o medo tem o poder de roubar a nossa força e capacidade de vencer. Essa frase do Luciano Subirá. É muito legal essa frase porque quando nós temos medo, nós perdemos a nossa força. Nós perdemos o nosso agir. Porque nós nos preocupamos em ter medo. O que é o medo, então? É o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, grande inquietação em relação a algo desagradável ou a possibilidade de um insucesso. Então, como eu disse antes, por natureza, o homem ele sente medo quando é ameaçado. E algumas situações são muito simples de nos ameaçar. Nós sentimos medo quando não alcançamos um objetivo. Ou quando nós não conseguimos resolver um problema. Quando sai do nosso controle, nós não temos como resolver, nós sentimos medo. Ou quando nós não correspondemos a expectativas,
Nós sentimos medo do que vai acontecer por isso. E muitas vezes nós confiamos em Deus até certo ponto. Até determinado ponto você confia em Deus. Passou disso, você já começa a desconfiar. E é legal isso porque se você for analisar, você acaba limitando o poder de Deus. Você acaba colocando o poder de Deus dentro de uma caixinha, da caixinha do seu problema. E eu vi muito esse texto, esse modelo de pessoa em Elias. Em 1 Reis 17, 1-6, no começo da história de Elias, ele tem várias manifestações de Deus na vida dele. Olha só esse texto. Ora, Elias, de Tisbe em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha esse poder aqui. O cara falou: não vai chover até que eu diga que vai chover. Isso é poder de Deus. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Bom, não bastava o cara dizer para não chover e não chover, ele foi alimentado por corvos. Por corvos. Engraçado, né? Eu fico imaginando o corvinho trazendo aquela costela assadinha. Tá, se é para fazer um milagre, vamos fazer um milagre direito, né? Veio a costelinha e Elias pegou e comeu. Daí ele foi lá, serviu um copinho no riacho e bebeu água. E assim ele foi passando os seus dias. Manifestação de Deus na vida dele. Outra manifestação de Deus na vida dele foi quando ele foi confrontar os profetas de Baal. Os profetas de Baal ficaram o dia todo tentando fazer com que viesse fogo do céu e queimasse a sua oferta. E não aconteceu. E Elias, sabendo que se ele pedisse fogo do céu ia descer, ele pediu ainda para encharcarem de água o holocausto. Eles encheram de água 4 vezes, molharam 4 vezes, para deixar um pouquinho mais difícil, né? E aí ele chegou e orou a Deus, pediu fogo do céu, caiu o fogo do céu, explodiu tudo. Poder de Deus, manifestação de Deus. O cara orou e aconteceu. O cara foi alimentado por corvos. O clima estava na palavra dele. Se ele quisesse que chovesse, ele diria: quero que chova. Aí ia chover. E aí, um belo determinado momento, chega Jezabel e diz para Elias: eu vou te matar. E ele ficou com medo. É engraçado porque ele passou por várias manifestações de Deus, aconteceu várias coisas perfeitas na vida dele, caiu fogo do céu, ele foi alimentado por corvos. E aí uma pessoa chega que vai matar ele e ele fica com medo. Confesso que eu fiquei decepcionado com Elias nesse texto. Quando eu li a primeira vez, eu esperava, eu li lá, e Jezabel disse que vai matar Elias. Eu pensei, bom, agora vai vir uma espada do céu, uma espada flamejante e vai cortar lá no meio. Mas daí logo abaixo diz: Elias teve medo e fugiu para o deserto. Então o que aconteceu ali? Elias, ele foi dominado pelo medo e ele colocou a situação como se fosse mais poderosa do que as manifestações de Deus. Ele gerou essa caixinha da situação e colocou Deus dentro. Ele disse que o poder de Deus não seria suficiente para salvar ele. Isso é confiar em Deus até certo ponto. Quando nós confiamos em Deus até certo ponto, nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Só que o poder de Deus é ilimitado. Tá, Jean, beleza, então você está dizendo que nós não podemos ter medo, nós não podemos ter preocupações,
nós não podemos ser ansiosos? Não, eu não disse isso. Nós vamos ter todos esses sentimentos. Porém, nós não podemos deixar que esse sentimento nos domine. Nós não podemos ser dominados por medo. Nós não podemos ser dominados por ansiedade, dominados por preocupações. Porque no momento que nós deixamos que esse sentimento nos domine, nós estamos limitando o poder de Deus na nossa vida. Nós estamos dizendo que Deus não é suficiente. Infelizmente, eu já fiz isso. Eu já limitei o poder de Deus na minha vida. E creio que muitas pessoas aqui já fizeram isso também. Mas eu creio que Deus tem um poder ilimitado. Eu creio que Deus pode fazer maravilhas, pode fazer milagres. Inclusive na tua vida. Você está achando que está difícil, você está achando que não vai conseguir, que Deus não é suficiente, mas sim Ele é. E Ele vai fazer por você. Mas o que tem que acontecer para que você consiga passar por isso? Você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar o teu caminho ao Senhor. Você precisa entregar o controle da tua vida nas mãos de Deus. Mas não entregar e simplesmente dizer, Deus faz que eu vou esperar tu fazer. Não, não é isso. É quando você entrega e você espera que Deus te direcione, te mostre o que você tem que fazer. Quando você entrega para Deus, Ele vai revelar para você o que você precisa fazer para passar por essa dificuldade. 1 João 4,18 diz: o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor é Jesus. Então, quando nós estamos ligados em Jesus, todo medo é lançado fora por Ele. Então nós precisamos nos aperfeiçoar nesse amor. Nós precisamos nos aperfeiçoar na intimidade com Deus. Nós precisamos crescer em intimidade. E aí nós vamos vencer essas dificuldades. Nós vamos vencer a ansiedade. Nós vamos vencer as preocupações. E nós vamos vencer os medos. No momento que a gente diz, Senhor, não sei o que fazer, estou com medo, essa determinada situação está me deixando abalado, me dá uma direção. Você está tirando o peso de cima de você e está transferindo para Deus. No momento que você se torna cristão, o problema não é mais teu, o problema é de Deus. É Deus que resolve os seus problemas. Só que você tem que confiar, você tem que entregar, você tem que descansar. Então, quando nós nos aperfeiçoamos nesse descanso, nós nos aperfeiçoamos na intimidade com Deus. É jejum, oração, leitura, devocional, tempo de qualidade com Deus. Isso nos aperfeiçoa no amor. Servir aos outros também nos aperfeiçoa. Mas no momento em que nós servimos ligados em Cristo. Servir por servir é apenas ajudar uma pessoa. Servir ligado a Cristo é servir Deus e as pessoas. Conclusão. Permita que Deus seja o teu descanso, e Ele lutará e vencerá por ti todas as batalhas. Muitas pessoas hoje têm dificuldades de vencer, dificuldades de avançar. Muitas pessoas hoje elas estão dominadas por sentimentos de medo. Pessoas aqui hoje estão dominadas por esses sentimentos. Mas creia que Deus pode fazer por você. Entregue isso tudo, toda essa tua carga para Deus. As decepções ou as expectativas frustradas, elas não são maiores do que o nosso Deus. Os problemas, eles não são maiores do que o nosso Deus. Então, no momento em que você confia e você deposita todas as suas fichas em Deus, você vence. Então tenha essa certeza que quando você descansar no Senhor,
Ele vai te dar a resposta, Ele vai te guiar e Ele vai te ajudar a passar por todas as dificuldades que se mostram na tua vida. Amém? Pastor?